coletiva, aquele jeito do Abel que a gente já conhece. Mas, mais uma vez, ele acha uma saída aí para isso e o time se reergue. Para você, qual que foi essa virada de chave do Palmeiras a ponto de retomar e estar aí brigando pelo título do Brasileiro? Bom, Luísa e Danilo, parem as máquinas, eu vou fazer uma declaração que vai deixar vocês estupefatos. Eu não sou torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu sei que vai chocar as pessoas com essa informação, mas sem torcer para o Palmeiras, e sendo paulistano, e conhecendo o futebol e frequentando o futebol, eu não duvidei nem um pouco do Palmeiras, porque futebol tem contexto. A eliminação do Palmeiras contra Botafogo e Flamengo, do jeito que foi, se fosse a ordem invertida, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O Palmeiras foi eliminado jogando bem contra o Flamengo, ganhando o jogo, e contra o Botafogo a torcida comemorou um gol que só depois foi ver no telão que bateu na mão. Ia ser uma virada histórica, e jogando muito. Sendo um time que foi eliminado, o Palmeiras foi fundado em 26 de agosto de 1914, e vive seu melhor momento histórico. Não é o melhor time, né? Eu não vi as academias, eu sou de 77, mas não é o melhor time no papel. Os da Parmalat que eu vi era melhor que esse, mas no contexto histórico é o maior Palmeiras de todos os tempos, o melhor período histórico, com maior diferença para os seus principais rivais, que é Corinthians e São Paulo. Então, do jeito que foi a eliminação, e com o time tendo essa coisa com São Paulo desde 42, da arrancada heróica, tal, do ter que mudar o nome, tendo a chance de empatar com o São Paulo e ser o único tricampeão à moda antiga, seguidinho, como foi o São Paulo do Muricy, e tendo o São Paulo logo em seguida ganhando na última bola, assim, eu não vou ser acusado aqui de ser palmeirense, acredito, né? Não estou puxando o saco do Palmeiras, é só. Eu acho que as pessoas têm que entender, eu não tenho lugar de fala, mas tem que entender sentimento. Você não precisa torcer, estar no mesmo lado aqui, bancada, para entender sentimento. Então, para mim, ficou muito claro o que aconteceu, aquela comunhão que aconteceu no Allianz Parque, depois do jogo do Botafogo. Eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, porque o Botafogo tem um baita time. Eu vi ontem isso, e estou vendo todo dia. É um baita time. Só que o Palmeiras está acostumado a vencer e tem frente única. Eu acho que o Palmeiras é o principal favorito ao Campeonato Brasileiro e eu acho uma coisa muito elitista, muito de quem não sofreu. Meus amigos palmeirenses que são da fila, a minha idade, né, que pegam a fila, não tratariam jamais um tricampeonato brasileiro como só sobrou o brasileiro. Eu acho uma coisa meio pedante, assim, que não combina muito com a história do Palmeiras. Aliás, não é só o Palmeiras, todo time quando tá ganhando muito fica um pouco pedante. Aconteceu com o Corinthians em 12, com o Flamengo recentemente, o Palmeiras recentemente, mas Soberano na história São do Palmeiras... Paulo. O soberano lá atrás. Então o Palmeiras, pelo que conquistou nos últimos tempos, se for tricampeão brasileiro, é um baita título. E assim, eu esperava do Palmeiras o que está acontecendo. Que ganhasse bem do Cuiabá, que ganhasse hoje. Assim, eu não vou dizer que vai ser campeão brasileiro, porque o time do Botafogo é bom, é muito bom, e ao contrário do Flamengo, eles estão jogando com o pé nas duas. Né? Então pode ser um, pode ser outro tal, mas eu não acho, assim, de verdade, é duro você querer medir a dor alheia, né? Eu acho muita pretensão minha. Não fica triste aí, cada um sabe o que dói. Mas eu acho, como diz o Zeca Pagodinho, barriga cheia, né? Chorar porque o time na fase que tá, eu acho que é um pouco falta de reconhecimento histórico. Eu posso criticar o Abel aqui pela palhaçada que ele fez de chacoalhar a genitália, por algumas declarações, por alguns comportamentos, e tenho feito isso. Agora, o torcedor do Palmeiras eu achei um pouco demais, assim. Não que ele não tenha errado, né? Tem errou como todos erram. Então eu acho de verdade, não é o engenheiro da obra pronta. Eu esperava do Palmeiras essa reação e está acontecendo mais ou menos o que eu esperava. Assim, perder para o Botafogo e para o Flamengo estava no jogo. São os dois times hoje que dá para jogar de igual para igual com o Palmeiras. Perdeu para os dois que pode jogar de igual para igual. Foi frustrante, muito frustrante. Se eu fosse Palmeiras, estaria louco, cuspindo maribondo pelas atuações na ida, tanto contra Botafogo, principalmente contra o Flamengo, que foi vergonhoso. Mas como no contexto fica a última foto e o histórico recente, eu acho que o palmeirense tem que fazer o que fez hoje, 40 mil pessoas no estádio e acreditar no título. E tá vendo uma coisa que é histórica, independente de título. Depois do fenômeno Hendrick, tá vendo outro fenômeno. Não é possível que vai ter 50 anos isso. Então tem que degustar, assim. E eu acho que a gente tá perdendo uma coisa no futebol, todas as torcidas. Eu torço por um time que eu não vou falar aqui, mas que ficou 23 anos na fila. Eu não era nascido. Eu nasci naquele ano. E tem alguns jogos nesse período que ficam. O jogo da Donzinho, uma vitória. Então, fora o título, tem os jogos que tem valor possível. Você ganhar do São Paulo na última bola é um jogo à parte, que fica para a história. Se o Palmeiras vier a ganhar na Neoquímica Arena de novo, é mais uma vitória na casa do rival. Venceu. Então, assim, eu acho que as pequenas alegrias, a gente não tá. Eu acho que está muito distante as análises do sentimento da arquibancada. Eu acho que não é que a gente tem que se comportar como arquibancada aqui,
Mas eu acho que a gente tem que entender um pouco o sentimento do torcedor. E o palmeirense tem muito mais motivo para estar feliz do que estar indignado, eu acho, né? Embora não tenha lugar de fala, deixa pro Danilo. Eu tenho até aproveitar, Luiz, o gancho dado pelo Vitão em relação às críticas ao Abel. Eu também concordo com ele que foram exageradas e isso não significa que ele não tenha errado. Eu até acho que a sequência, você até perguntou para o Vitão, né? Qual que foi o ponto de virada do Palmeiras? O Vitão respondeu de uma maneira muito completa e muito boa no aspecto anímico e tal, como foi a arquibancada. E eu olhando para dentro do campo, eu acho que teve uma mudança que fez muita diferença, que foi a entrada do Maurício no time. Eu critiquei por muito tempo a presença do Rafael Veiga como titular absoluto, porque o Veiga fez o que fez pela história do Palmeiras, foi importantíssimo nas últimas conquistas, foi importantíssimo na conquista em Montevidéu contra o Flamengo, e foi importante em vários momentos da história, mas isso não significa que ele é insubstituível, porque ele viveu uma fase ruim. Primeiro porque ele tinha que dividir o espaço com o Endrick, quando o Endrick, antes do Endrick sair ali pela direita, ele estava mal, foi para a esquerda, não jogou bem também. Depois que o Endrick foi embora, ele continuou indo mal, e aí, na minha opinião, o Abel demorou a tirá-lo do time. E agora ele tirou. O Maurício hoje foi um dos destaques para mim no aspecto coletivo, é um motorzinho, ele organiza muito bem, às vezes ele controla o jogo um pouco, às vezes ele toca de primeira, ele parece saber muito bem o que fazer com a bola quando chega e rapidamente entrosado com os companheiros. Esse gol agora, o segundo gol do Palmeiras com a passagem do Marcos Rocha pela direita, o Maurício, que começa a jogada lá atrás. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode destacar como uma mudança do Palmeiras, foi a entrada do Maurício no lugar do Rafael Veiga, e eu acho que mais um pouco para frente, quando a gente puder olhar com o quadro já terminado de pintar, né? Talvez a gente faça uma comparação como faz com o Palmeiras de 2023, quando a gente tem a certeza que o Abel demorou para colocar o Endrick naquele jogo contra o Boca. Depois que o Endrick virou titular, o Palmeiras fez a arrancada do Brasileirão e foi campeão. É verdade que já tinha feito o colchão antes da entrada do Endrick no Brasileirão, com pontos e tal, mas aquela arrancada ficou marcada pelo ótimo desempenho do Endrick. E agora eu vejo ótimos jogos do Maurício. Então eu acho que se a gente conseguir esperar um pouquinho mais para poder fazer essa projeção, talvez tenha uma comparação aí dessa mudança. O Endrick de 2023 e o Maurício agora de 2024, pelo amor de Deus, não na comparação técnica entre eles, mas sim na simbologia de ser uma troca igual o no Paulo elenco. Soares, né? na troca do elenco, na troca do time, para o Palmeiras começar a despontar e jogar bem. E vamos ver se vai conseguir manter essa sequência até o final para pressionar o Botafogo até o final. Eu acho que a gente já podia separar o corte do Danilo aqui, ó. Maurício melhor que Endrick. Acho que a gente já podia separar o corte aqui para jogar nas redes, entendeu? Para ver o resultado, como é que o povo vai reagir. Você estava fazendo essa comparação, Danilo, mas para muita gente, para mim, inclusive, acho que talvez para vocês também, o Abel até demorou a colocar o Endrick, né? Pode ter custado até uma eliminação na Libertadores. E para tirar o Veiga também é sofrido, né? Também é doído, claro, por tudo que o Veiga representa, pelo que ele conquistou, pela confiança que o Abel tem nele. Tanto que o Abel até dá uma declaração dizendo que ele vai se recuperar jogando, né? E ele assume a própria responsabilidade em um dado momento pelo desempenho do Veiga, quando ele diz que o Veiga está cansado, que o Veiga está jogando numa sequência muito longa, enfim. Mas depois ele acaba aí mudando de ideia e ele tira o Veiga. Ô, Vitão, para você, o Veiga hoje merece banco, e mais do que isso, o time de fato, como o Danilo colocou, melhorou sem ele, ficou mais fluido, mais criativo, mas eu também preciso lembrar que ele entrou ali no fim e fez um gol de falta, né? Então, não é assim, agora o Veiga, no futebol hoje as coisas são assim, né? Ou o cara é incrível, ele não serve mais. Ele entrou e fez um gol, então é claro que o Veiga continua tendo muito valor. Não, eu concordo que tem valor, embora o golaço dele é um oferecimento do Gustavo, né? No canto dele, bola devagar, foi falha do goleiro, né? Na minha opinião, não tirando mérito, porque ele acertou o gol. Mas assim, vai ser paradoxal o que vai falar. Eu acho que tinha que ter perdido a posição antes, mas hoje eu teria colocado ele e Rony e Dudu no intervalo, porque o jogo já tinha resolvido e era uma chance de ganhar os caras. Porque você já tava com. Virou 3-0, o jogo estava resolvido, né? Ele colocou, mas colocou com 20 e poucos, e o Dudu foi colocar com 35 e com um a menos, quer dizer, com menos chance de brilhar. Então eu teria feito essa concessão hoje. Bom, tirei o cara, ele perdeu a posição, mas eu tenho muita dúvida, aí o Danilo acompanha o Palmeiras de perto, nos bastidores, o quanto a queda do Rafael Veiga foi física ou foi de fase técnica.
se ele sair do time, esse período de data FIFA é o suficiente para ele voltar. Porque muitos falaram que ele jogava direto, por não ter o reserva até a chegada do Maurício, ele era o que era menos revezava, jogava muito. Então eu tenho um pouco de dúvida se é uma má fase técnica apenas, ou se o caso do Veiga foi uma questão física, né? E aí, se foi uma questão física, com a chegada do Maurício, a data FIFA, que ele não tem sido mais convocado, pode voltar a brilhar. Mas é um jogador que não dá para descartar. Agora, eu acho um pouco diferente, que para mim ano passado gritava, assim, eu acho que vai na conta do Abel a eliminação da Libertadores, porque estava muito claro que ele que tinha que jogar, que o Arthur na ponta esquerda não estava jogando nada, demorou 7 jogos, não foi um jogo. Até a eliminação, estava muito claro que não ia dar certo e que o Henrique ia resolver. Essa vez, o Maurício demorou para engatilhar também, não é que ele entrou, o Caio Paulista que entrou, agora entrou bem, aliás, e depois a gente vai falar do caso do Caio Paulista, né, que se o Palmeiras soltou nota, enfim, do caso muito grave, né, por sinal, né, acusação da ex-mulher que ele nega de agressão e tal, como isso vai impactar tecnicamente no time e no ambiente, embora isso seja menos importante que o fato em si, mas eu acho que o Palmeiras, assim, o Palmeirense reclama muito, gastou pouco, falta jogador, só que eu acho que o Palmeirense compara o time com o Manchester City, com o Real Madrid, com os times que ele joga contra, o Palmeiras só tem menos opções que o Botafogo, e que o Flamengo, mas o Flamengo, assim, também, defensivamente, eu não sei. Assim, eu acho o time do Palmeiras mais forte na defesa que o Flamengo. Então, o time do Palmeiras não é a Palmeiras Parmalat, que foi o melhor Palmeiras que eu vi da academia, nem dá para disputar a Liga dos Campeões, mas, assim, para o nível Brasil, você trocar o Maurício pelo Veiga é uma boa opção. O Rony, que muito palmeirense tem hater, eu acho um pouco injusto para ele estar dentro do Palmeiras, é uma boa opção de banco, se não para ser titular. O Flaco Lopes hoje não é um regular, mas ele fez um baita de um golaço, né? Não é um cara que qualquer cara faz, não é um gol de um grosso fazedor de gol, é um cara que sabe jogar bola, assim. Eu acho o time do Palmeiras, opção no meio campo, tem, ó, Aníbal Moreno, Zé Rafael, esqueci quem jogou, Richard Rios, o Gabriel Menino que tá por baixo, assim, opção, a zaga do Palmeiras tem muito jogador, o Gomes que vive uma fase, Murilo, Vitor Reis, Naves, lateral, as pessoas reclamam muito do Marcos Rocha, que tá longe de viver o seu auge, mas ainda assim, o gol, assim, ele participou do gol, ele joga, ele é um cara para uma posição que não tem na seleção brasileira, bastante ok, assim, então acho que o Palmeiras é uma coisa assim, né? Quanto mais você quer, minha mãe falava assim, você quer dar o dedo que é o braço, né? Então o Palmeirense tá naquela fase, né? Quer mais, quer mais. Eu entendo o torcedor, mas eu acho o time do Palmeiras muito bom. Assim, para quem não sofre todo dia com o Palmeiras, não tá lá no calor, e vê com algum distanciamento, eu acho que o palmeirense, talvez pelo que vendeu, né? O dinheiro que entrou no clube, exige que seja todo colocado no futebol, é uma conta, eu sou de humanas, não sei fazer essa conta. O Danilo que ganha muito faz por mim. Mas eu acho o time do Palmeiras bem forte. Aí você também, né? Você também tem os 5 R's lá, põe dinheiro lá, custo. Então vocês entendem de dinheiro. Lá do meu lado aqui deve 2 bi, então dinheiro eu não entendo. Mas o time Mas é a bom. conta chega uma hora, viu, Vitão? Não é fácil a Espero que vida não assim, para mim, não. né? Espero que não para mim. Você tá falando aí das várias opções que tem nessa boa concorrência do time do Palmeiras. É uma unanimidade hoje, que é o Estevão. O que tá fazendo esse garoto, né? No jogo de hoje, se eu não perdi as contas, ele participou de 3 gols. Ele fez o quarto, ele participa da troca de passe ali do segundo, e o terceiro é praticamente dele, a bola desvia e entra. Já são 11 gols na temporada, no Campeonato Brasileiro 9 gols, 8 assistências. É impressionante, porque a gente vai normalizando. A base do Palmeiras vem forte, as crias da academia, mas o menino tem 17 anos e já vem fazendo toda a diferença. Danilo, vou te jogar na fogueira, hein? Você tá concordando aí, mas vou te jogar na fogueira. Olhando para o desempenho pelo time, quem já fez mais? O Endrick fez mais pelo Palmeiras ou o Estevão já passou, tá pé, ali botou a mão na cabeça, ele achou que ia ser fácil responder essa? Eu estava preparado para responder quem é melhor, quem vai ser melhor e tal. Eu acho até Tá, essa que discussão sempre chega também, né? sempre chega. Eu tenho a opinião hoje que eu acho que o Endrick, aliás, que o Estevão, ele é mais diferente do que a gente acostuma revelar no Brasil. Ele é o cara que dribla, que quebra, que vai pra frente. O Endrick é outro cara, é o cara com faro de gol, com presença diária, com chute, com força, potência e tal. Mas não é o cara que, putz, faz o que o Estevão faz. Eu acho que o que o Estevão faz é mais diferente, tá? Agora, o que já fez mais, não tem como eu colocar o Estevão no mesmo nível do Endrick ainda, porque o Endrick
já está hoje no Real Madrid, já foi campeão pelo Palmeiras, do jeito que o Estevão ainda não foi, né? O Estevão ganhou o Paulistão esse ano, mas o Endrick foi o destaque do Brasileirão Pode ser campeão do ano brasileiro passado. como protagonista, né? Pode ser. Por isso que no final ser. a sua pergunta foi até mais fácil do que eu esperava. Porque comparando a obra feita, o Endrick já tem mais feito do que o Palmeiras, do que o Estevão, mas eu acho que o Estevão vai ser melhor do que o Endrick, eu acho que o Estevão vai ter vai concorrer antes do que o Estevão. Será que o Estevão vai concorrer antes do que o Endrick ao prêmio de melhor do mundo? O Endrick se inspirava muito no Bob Charlton. Será que o Estevão no Bob Moore? Tem que perguntar se ele curtou. Aliás, o apelido já pegou, né? Agora é só Bob. Na seleção só chamam ele de Bob e não adianta ficar bravo, porque mas já, eu acho virou que, assim. Bom, eu tô concordando muito com o Danilo, e quando eu concordo com o Danilo eu costumo estar errado, mas eu vou ter que concordar então, com ele. Discorde, Vitão. Mas discorde assim, de você mesmo. Se tivesse que apostar, eu acho que o Endrick vai ser mais jogador no futuro, mas isso é o futuro. Hoje eu acho inquestionável, porque assim, se acabar o ano e o Botafogo ser campeão brasileiro e não o Palmeiras, o Luiz Henrique vai ter feito mais diferença que o Estevão. E o ano passado, com toda a idolatria que meus amigos palmeirenses têm, o Abel, o Dudu, o Gustavo Gomes, o campeonato foi do Endrick. Ele pegou no bolso e falou, vamos ser campeão. Pegou a bola, foi campeão por causa do Endrick, não é que ele fez parte do campeonato. E a atuação que o Endrick teve em Palmeiras e Botafogo, lá no Newton Santos, desde aquele jogo Flamengo e Santos de Ronaldinho e Neymar, que eu não via uma atuação individual de um jogador no futebol brasileiro àquela altura. E, assim, o que ele fez no campeonato, mas especificamente naquele jogo, não é só de um cara